Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso retiro dessa Quaresma 2025. E hoje, dia 19 de março, celebramos São José, mas também hoje, nesse espírito de conversão que a Quaresma nos proporciona, queremos viver esse dia de retiro. Invoquemos a presença de Deus pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, Senhor que também conduziu São José nos momentos da sua decisão, na missão que ele teve no plano da salvação. Que o mesmo Espírito Santo nos conduza neste momento de oração. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender os teus planos em nossa vida e nos ensine a confiar sem vacilar, mas a nos entregar totalmente a ti. Vem, Espírito Santo, e nos ilumine e nos acompanhe nesta jornada quaresmal. Amém. Eu proponho hoje para a nossa meditação a segunda leitura desta solenidade de São José, que é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, de 16 a 18 e o versículo 22. Ouçamos a palavra de Deus. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora prometido. Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. E hoje, a palavra, nesse tempo da Quaresma, e de modo especial nesta festa de São José, nos ajuda a refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança em Deus. E hoje, dois exemplos nos são oferecidos. O exemplo de Abraão, que, como diz Paulo, contra toda a humana esperança, então existe uma esperança que é mundana, daquilo que está dentro dos limites humanos e materiais. Contra essa esperança humana, Abraão firmou-se na esperança e na fé. Ele acreditou, e a sua confiança em Deus, mesmo contra aquilo que humanamente era impossível, nós, olhando para a vida de Abraão, vemos que ele foi chamado por Deus a deixar sua terra e a ir para uma terra desconhecida. Deus prometeu uma descendência, ele já era idoso, já estéril, e mesmo assim, com tantos motivos que ele tinha para desacreditar, ele acreditou, ele confiou, ele foi e a promessa se realizou, ele se tornou pai
de uma multidão, porque todos nós que vivemos a fé somos filhos da fé de Abraão. E São José, que também esperou contra toda esperança humana. Ele que tinha tantas coisas para duvidar, sua futura esposa grávida, tantos momentos de dúvida, tantos momentos de incerteza, tanta coisa que ele tinha para não acreditar, mas ele acreditou. E pela sua fé, ele se tornou o pai adotivo do Filho de Deus e também nosso Pai, pela sua intercessão, pelo seu exemplo. E hoje nós somos convidados a nos questionar sobre a nossa fé. Será que a nossa fé tem ido contra a esperança humana? Ou seja, será que nós estamos crendo naquilo que é impossível? Será que estamos acreditando naquilo que parece improvável e parece impossível? Como anda a força da sua fé? O poder de confiar realmente nos planos de Deus, mesmo quando você não compreende, mesmo quando parece improvável, como você tem confiado em Deus? Senhor Deus de amor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a confiar totalmente, como Abraão, como José, que nós possamos depender e confiar somente de Ti, mesmo quando as provações e as dificuldades nos levam a desacreditar. Rezemos o Salmo 55. Tende piedade de mim, ó Deus, porque aos pés me pisam os homens. Sem cessar, eles me oprimem combatendo. Meus inimigos continuamente me espezinham. São numerosos os que me fazem guerra. Ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. É em Deus, cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho minha esperança. Nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? O dia inteiro eles me difamam. Seus pensamentos todos são para o meu mal. Reúnem-se, armam ciladas, observam meus passos e odeiam a minha vida. Tratai-os segundo a sua iniquidade. Ó meu Deus, em vossa cólera, prostrai esses povos inimigos. Sempre que vos invocar, meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. É em Deus, cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho minha esperança. Nada temo. Que mal me pode fazer um ser humano? Os votos que fiz, ó Deus, devo cumpri-los. Oferecerei a Ti um sacrifício de louvor, porque da morte livrastes a minha vida, e da queda preservastes os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o nosso propósito para o dia de hoje é um propósito de fé, é um propósito de confiança. Que hoje, aí no seu caderninho, você possa fazer uma lista das coisas que talvez te causam medo, te levam a duvidar, de tantas coisas que talvez você já tenha desanimado e desistido. Tudo aquilo que para você tem sido esperança humana, tudo aquilo que você tem duvidado, tudo aquilo que talvez tem desanimado a sua fé, às vezes as pessoas, às vezes a igreja, às vezes a comunidade, às vezes sua família, às vezes as decepções, os fracassos. Coloque uma lista, tudo aquilo que tem te causado medo, decepção e que são tentações para que você desanime da sua fé. E diante disso, você vai fazer
a sua oração. Dizer: Senhor, apesar de tudo isso, eu confio em Ti. Apesar de tudo isso que tenta me desanimar, eu espero em Ti. Que essa consciência possa te ajudar a confiar, apesar de tanta coisa que quer nos desanimar, como tanta coisa quis desanimar Abraão, quis fazer José desistirem, que a nossa fé vá contra a expectativa humana, que vá contra os medos, as desilusões, as decepções, os fracassos, que a nossa fé seja maior do que isso. Reze hoje pedindo que a sua confiança, a sua esperança esteja em Deus. Mesmo quando as coisas não vão bem, confie sem desanimar. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã nos encontramos para mais um encontro do nosso Retiro Quaresmal. Fique com Deus.